Uma mãe solteira dança para um bilionário árabe para salvar seu filho, mas descobre um segredo chocante. Antes de começarmos a história, conte nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Aproveite a história. Leia. Uma mãe solteira e refugiada no Catar enfrentava dificuldades inimagináveis. Cada dia era uma batalha para colocar comida na mesa e proteger seu filho de 3 anos, Youssef, do peso cruel da pobreza. Ela trabalhava como garçonete em um café modesto, frequentado por turistas, mas o salário mal cobria o básico. Quando o dono do café anunciou que teria que reduzir suas horas de trabalho, seu coração afundou. Ela precisava encontrar uma solução rápida, ou Youssef passaria fome. Uma tarde, enquanto servia as mesas, Lia notou um homem sentado sozinho em um canto. Ele emanava poder e mistério. Sua túnica branca impecável e o olhar penetrante chamaram sua atenção. O nome dele foi sussurrado pelos clientes: Khed Al-Fahim, um dos homens mais ricos e enigmáticos do Catar. Os olhos de Khed nunca se afastaram dela. Quando o café fechou, um funcionário se aproximou e entregou-lhe um envelope. O senhor Al-Fahim pediu para entregar isto a você, disse, antes de se afastar apressadamente. Com mãos trêmulas, Lia abriu o envelope. Dentro havia uma nota curta e direta. Leah Roshan, tenho uma proposta que pode resolver seus problemas. Encontre-me amanhã às 20 horas no endereço abaixo. Venha sozinha. Khed Al-Fahim. O coração de Leah disparou. Uma proposta de alguém tão poderoso quanto Khed poderia ser a solução que ela desesperadamente precisava, ou o início de algo perigoso. Mas com Youssef como prioridade máxima, ela decidiu arriscar. Na noite seguinte, depois de colocar Youssef para dormir, Leah chegou ao endereço indicado na nota. Era um palácio grandioso nos arredores da cidade. Um mordomo a conduziu até um luxuoso salão, onde Khed a esperava. Ele a cumprimentou com um leve aceno e fez um gesto para que se sentasse em frente a ele. Obrigado por vir, começou, com voz profunda e calma. Ouvi falar da sua situação e acredito que posso ajudá-la. Leah sentou-se sentindo o peso do momento. O que você quer de mim? Perguntou direta. Khed inclinou-se levemente. Preciso de uma dançarina. Leah franziu o senho, confusa. Uma dançarina? Sim, respondeu Khed, para apresentações privadas. Meus convidados apreciam arte e tradição. Em troca, ofereço um valor generoso, suficiente para garantir que você e seu filho nunca mais sofram com dificuldades. Ela permaneceu em silêncio, o coração acelerado. A oferta parecia direta, mas Leah sabia que um homem como Khed não fazia tais propostas sem segundas intenções. Por que eu? Perguntou hesitante. O olhar de Khed permaneceu firme. Você tem algo único, uma faísca que poucos possuem. E você é linda. Um arrepio percorreu a espinha de Leah. Quais são as condições? Perguntou ela, tentando controlar a voz. Simples. Você dançará apenas para mim e meus convidados. Não haverá contato físico. Tudo permanecerá profissional, conforme estipulado no contrato. Ele deslizou um documento pela mesa. Leah folheou rapidamente as cláusulas, cada uma mais surreal que a anterior. Ela hesitou. A ideia de dançar para Khed e seus convidados a deixava desconfortável, mas a imagem de Youssef passando fome lhe veio à mente. Sem pensar duas vezes, pegou a caneta e assinou. Bem-vinda ao meu mundo, Leah, disse Khed, com um leve sorriso que misturava mistério e perigo. Leah ainda não sabia, mas aquele contrato não garantiria apenas a sobrevivência de Youssef. Ele mudaria suas vidas para sempre. Na noite seguinte, Leah voltou ao palácio, tomada por uma mistura de nervosismo e determinação. O peso do contrato parecia ainda mais intenso agora. Agora prestes a se apresentar pela primeira vez, o pensamento de Youssef, seguro e dormindo de barriga cheia, mantinha Leah firme. Ela foi conduzida a uma sala luxuosa, onde trajes tradicionais de dança estavam cuidadosamente preparados.
Um vestido esmeralda com bordados dourados e véus translúcidos brilhava sob o suave brilho dos lustres. Leia vestiu-se em silêncio, prendendo os sinos nos tornozelos. O som delicado das pequenas campainhas preenchia a sala como um prelúdio, anunciando algo grandioso. Quando finalmente foi chamada, ela seguiu o mordomo até um grande salão adornado com tapeçarias luxuosas e tapetes persas. Cad estava sentado em um sofá, acompanhado apenas por 2 convidados, homens de aparência distinta e refinada. Ele fez um leve gesto com a mão, sinalizando que ela podia começar. A música começou. Uma melodia suave e hipnótica, fluindo como o vento do deserto. Leia respirou fundo e começou a dançar. Seus braços deslizavam pelo ar, os véus flutuando como ondas, enquanto os sinos nos tornozelos marcavam o ritmo. Cada movimento era deliberado, mas naturalmente gracioso. Cad observava atentamente, seu rosto impassível, mas os olhos revelavam algo mais profundo. Curiosidade, admiração. Talvez até algo que ele mesmo não entendia completamente. Lia dançava não apenas por obrigação, mas como se estivesse contando uma história silenciosa a cada giro. Ela lembrava de sua jornada até aquele momento, a luta pela sobrevivência, o amor pelo filho. Sua dança incorporava força e vulnerabilidade, e embora não pronunciasse uma palavra, sabia que sua mensagem era clara. Quando a música terminou, Lia fez uma reverência respeitosa e esperou. O silêncio na sala foi quebrado pelo som gentil dos aplausos de Cad. Seus convidados seguiram o exemplo, oferecendo elogios discretos à apresentação. Impressionante, disse Cad, finalmente se levantando. Você superou minhas expectativas, Leia. Apesar do elogio, Lia permaneceu composta. Obrigada, Sr. Cad, respondeu firmemente antes de se afastar. Cad aproximou-se e falou em tom baixo, quase confidencial. Você foi muito bem esta noite. Continue assim, e esse arranjo nos beneficiará a ambos. Leia apenas assentiu e deixou a sala, aliviada por ter completado sua primeira noite. Mais tarde, a caminho do quarto que lhe fora destinado, Leia cruzou com uma mulher imponente. Seus traços afiados e olhos penetrantes pareciam examinar cada detalhe. Sofia, prima de Cad, não fez esforço algum para esconder sua desaprovação, lançando um olhar gélido para Leia. Então você é a dançarina do Cad? Disse Sofia com um tom frio e sarcástico. Espero que saiba seu lugar. Leia permaneceu firme. Meu lugar é onde meu filho está seguro e bem alimentado. Sofia ergueu uma sobrancelha, surpresa com a resposta firme. Vamos ver quanto tempo você vai durar. Leia recusou-se a se intimidar. Sabia que enfrentaria oposição, mas nada a desviaria de seu objetivo. De volta ao quarto, Leia sentou-se diante do espelho, removendo cuidadosamente seus acessórios. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas determinada. A imagem de Youssef surgiu em sua mente e ela permitiu-se um pequeno sorriso. Lá embaixo, Cad permanecia sozinho na sala, seu olhar fixo no espaço vazio onde Leia havia dançado minutos antes. Perdido em pensamentos, algo nela o intrigava profundamente, algo que ele não conseguia ignorar. A terceira noite chegou rapidamente. Leia já começava a se acostumar com os luxos do palácio, mas apesar dos arredores opulentos, ela sabia que a cada passo que dava, ela estava mergulhando cada vez mais em um mundo desconhecido e perigoso. Desta vez, o salão estava ainda mais magnífico, iluminado por lustres de cristal. Cad, sentado no centro, estava sozinho. A ausência de convidados a intrigava, mas ela não ousou perguntar. Apenas ajustou seus véus e esperou que a música começasse. As primeiras notas soaram, suaves como a brisa do deserto. Leia iniciou sua apresentação. Cada movimento era preciso, mas fluido, e o silêncio no salão parecia quase opressor, quebrado apenas pelo delicado tilintar dos sinos nos tornozelos. Cad observava atentamente, seus olhos escuros seguindo cada giro e cada gesto gracioso. Quando a música terminou, Leia fez sua reverência habitual.
Cad a observou por alguns instantes antes de se levantar e se aproximar. Você dança como se carregasse o peso de 1000 histórias, disse em voz baixa. Leah engoliu em seco. Minha história não importa. Estou aqui apenas para cumprir o contrato. Cad ergueu uma sobrancelha, como se não esperasse uma resposta tão direta. Inclinou levemente a cabeça, como tentando decifrá-la. Às vezes, um contrato pode ser mais do que palavras em um papel, murmurou, antes de se afastar. Leah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela deixava o salão, mas seus pensamentos foram interrompidos quando encontrou Sofia novamente no corredor. Sofia, com olhos frios e um sorriso cínico, bloqueou o caminho de Leah. Você acha que conhece Cad? Não se engane. Ele é um homem de muitos segredos. Não estou interessada nos segredos dele, respondeu Leah firmemente, tentando manter a calma. Sofia soltou uma risada aguda. Ignorância é perigosa, especialmente para alguém como você. Antes que Leah pudesse responder, Sofia se afastou, deixando no ar um pesado sentimento de desconfiança. Mais tarde, naquela noite, Leah ouviu passos no corredor fora de seu quarto. Curiosa, abriu a porta ligeiramente e viu Cad caminhando em direção a uma ala isolada do palácio. Intrigada, seguiu-o à distância, permanecendo nas sombras. Ele entrou em uma sala, mas Leah não conseguiu ver claramente o interior. Entretanto, conseguiu ouvir fragmentos de uma conversa. A voz de Cad era profunda e contida. Ela não pode saber. Ainda. Leah não conseguiu captar o restante, mas aquelas palavras plantaram uma semente de dúvida em sua mente. Quem era Cad de verdade? Por que ele a escolhera para esse papel em sua vida? Quando Cad saiu da sala, Leah voltou rapidamente para seu quarto, respirando fundo para se acalmar. Ela sabia que algo estava sendo escondido dela, algo que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, Cad a convidou para uma reunião informal no jardim do palácio. Ele parecia mais relaxado, vestido com roupas leves, mas seu olhar ainda carregava o peso de verdades ocultas. Leah, começou enquanto caminhavam lentamente entre as flores, por que você aceitou meu contrato? Ela hesitou antes de responder. Meu filho significa tudo para mim. Não importa o que eu tenha que fazer. Farei para lhe dar uma vida melhor. Cad assentiu, como se já tivesse previsto sua resposta. O amor de uma mãe é poderoso. Mas me pergunto, até onde você estaria disposta a se sacrificar por ele? Leah parou e olhou diretamente nos olhos dele. Até a última parte de mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Leah percebeu um lampejo de algo na expressão de Cad. Talvez respeito, talvez algo mais. Espero que você nunca precise provar isso, disse ele com um tom enigmático. Antes que Leah pudesse perguntar o que queria dizer, Cad mudou de assunto e a guiou de volta ao palácio. Mais tarde naquela noite, Leah refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que Cad estava escondendo algo, e isso a deixava inquieta, mas sua prioridade permanecia. Youssef. Se manter firme naquele contrato significasse garantir a segurança de seu filho, ela suportaria, mesmo que o custo fosse maior do que imaginava. Lá fora, Cad estava junto a uma grande janela, contemplando a lua cheia, mãos entrelaçadas nas costas. Ele não podia negar. Leah era diferente. Alguém que desafiava sua fachada cuidadosamente construída de controle. Ela era um lembrete de que o passado nunca permanece realmente enterrado. À medida que a noite avançava, os segredos que ambos carregavam tornavam-se mais entrelaçados, como os véus que Leah usava em suas danças, delicados, mas cheios de significados ocultos. Na manhã seguinte, Leah acordou cedo, mas a paz durou pouco. Enquanto ajustava o lenço sobre o cabelo diante do espelho, uma batida forte ecoou pela porta. Antes que pudesse reagir, Sofia entrou sem permissão, com o olhar frio e implacável. Vejo que você se adaptou rapidamente a este lugar, disse Sofia, cruzando os braços. Mas não se engane.
Você não passa de uma peça descartável no jogo de Cad. Leia respirou fundo, recusando-se a reagir ao veneno nas palavras da mulher. Quaisquer que sejam os motivos dele, não são da sua conta. Sofia avançou, estreitando os olhos. Você acha que sabe quem ele é, mas está correndo atrás de uma ilusão. Cad nunca deixará alguém como você chegar perto dele. Leia manteve o olhar firme, sentindo uma raiva silenciosa crescer dentro de si. Não quero chegar perto de Cad. Estou aqui pelo meu filho. Nada mais. O riso sarcástico de Sofia ecoou pelo quarto. Vamos ver quanto tempo essa mentira vai durar. Mais tarde, Leia tentou se concentrar em suas aulas de dança. A coreógrafa, uma mulher rigorosa, corrigia cada movimento com precisão, mas a presença constante de Sofia pairava como uma sombra, e suas palavras ecoavam na mente de Leia. Mesmo assim, ela sabia que não podia vacilar. Cada movimento aperfeiçoado era um passo a mais para garantir a segurança de Youssef. Naquela noite, Cad organizou um jantar íntimo para poucos convidados selecionados. Leia foi convocada a se apresentar novamente. O salão estava adornado com velas, cujo brilho cálido iluminava os rostos dos presentes. Sofia estava lá, com uma expressão triunfante, sugerindo que tinha algo planejado. Leia começou a dançar, concentrando-se em cada movimento. A música preenchia o salão, criando uma atmosfera quase mágica. Mas ao girar, seus olhos encontraram os de Cad. Havia algo em seu olhar que a inquietou, algo que parecia enxergar além da dançarina à sua frente. Quando a apresentação terminou, os convidados aplaudiram educadamente. Mas Sofia se aproximou de Cad, ignorando Leia por completo. Uma apresentação bonita, não é? Comentou com um sorriso frio. Sim, foi, respondeu Cad calmamente, embora seus olhos permanecessem em Leia. Sofia percebeu e apertou os lábios. Espero que saiba o que está fazendo, primo. Uma mulher como ela não pertence a este mundo. Cad se virou para Sofia, sua expressão endurecendo. E que mundo seria esse? Um mundo onde julgamos sem compreender? Leia tem mais dignidade do que muitos que atravessam estas portas. Sofia permaneceu em silêncio, mas sua raiva era visível. Ela deixou o salão, deixando no ar uma tensão pesada. Nos dias seguintes, Leia tentou evitar Sofia sempre que possível, mas a mulher sempre parecia espreitar por perto. Numa noite, Leia encontrou uma carta deslizada sob sua porta. A mensagem era curta, mas cuidado com quem você confia. Seu segredo pode lhe custar caro. Leia sentiu o estômago revirar. Ela sabia que Sofia estava por trás da mensagem, mas não conseguia entender como a mulher descobrira tanto sobre sua vida. Determinada a proteger Youssef, Leia foi direto até Cad. Ele estava em seu escritório, cercado por pilhas de documentos, mas levantou o olhar assim que ela entrou. Preciso falar com você, disse Leia com firmeza. Claro, respondeu Cad, gesticulando para que ela se sentasse. Leia hesitou por um momento, mas decidiu ir direto ao ponto. Sua prima Sofia está tentando me ameaçar. Não sei o que ela quer, mas não posso permitir que isso afete meu filho. A testa de Cad se franziu e sua expressão endureceu. Sofia não tem autoridade aqui. Eu lidarei com ela. Você garante isso? Desafiou Leia, os olhos ardendo de determinação. Porque não vou arriscar a segurança de Youssef? Cad manteve o olhar dela por um longo instante antes de responder. Leia, você tem minha palavra. Enquanto estiver sob este teto, nada acontecerá a você ou ao seu filho. Apesar do tom firme de Cad, Leia sabia que não seria tão simples. Sofia não desistiria facilmente. Mais tarde naquela noite, Sofia encontrou-se com um homem desconhecido em um canto isolado do palácio. Leia deve ser eliminada, disse ela, entregando-lhe um envelope. Faça o que for necessário para tirá-la daqui. O homem assentiu e desapareceu nas sombras. Sofia sorriu, convencida de que Leia seria removida em breve, de forma definitiva. Mas Leia não era alguém que recuava facilmente.
Seus instintos maternos e determinação inabalável a preparavam para qualquer batalha que viesse pela frente. Cad, por outro lado, começava a perceber que Leah não era uma mulher comum. Ela possuía uma força que desafiava tudo ao seu redor, incluindo a ele próprio. No centro de tudo, o destino parecia entrelaçar suas vidas em um vínculo impossível de escapar. Leah ajustou seus véus com dedos trêmulos. A ameaça velada de Sofia ainda ecoava em sua mente, mas ela não podia deixar o medo dominá-la. Ao caminhar pelo corredor em direção ao grande salão, pensava no rosto de Youssef. Cada passo naquele lugar luxuoso era por ele. Sua dança não era apenas uma apresentação, era um ato de sobrevivência. Quando Leah entrou no salão, a atmosfera estava pesada. Cad estava novamente sentado, sozinho, em seu divã habitual. O silêncio foi quebrado apenas pelo suave tilintar dos sinos nos tornozelos de Leah, enquanto ela se posicionava. Ele fez um gesto sutil e a música começou, preenchendo a sala com uma melodia hipnótica. Os movimentos de Leah eram precisos, mas seu coração acelerava. Sua mente lutava para permanecer no presente, mesmo enquanto o peso de suas preocupações ameaçava dominá-la. Para ela, a dança era mais que um contrato. Era uma forma de expressar toda a angústia e esperança que carregava. Cad, por sua vez, observava-a com foco em comum. Ele parecia hipnotizado, como se cada gesto revelasse algo que ele nunca havia notado antes. Havia uma conexão silenciosa entre eles, algo que Leah não conseguia explicar, mas também não podia ignorar. Após a dança, Cad aproximou-se lentamente, sem dizer uma palavra. Parou a poucos passos dela, mantendo os olhos fixos nos dela. Você é mais forte do que parece, disse, em um tom que era tanto uma observação quanto um elogio. Leah permaneceu em silêncio. Ela não sabia como responder. Ela estava ali apenas para cumprir sua parte do acordo, mas a intensidade de Cad a deixava inquieta. Você dança como se carregasse o peso de algo muito maior, continuou ele. O que te dá tanta força? Leah hesitou antes de responder. Meu filho, ele é a razão de tudo. Cad assentiu lentamente, como se compreendesse mais do que ela esperava. Youssef tem sorte de ter você como mãe. Leah desviou o olhar, sentindo uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Antes que pudesse responder, Cad acrescentou. Sofia não será mais um problema. Prometo proteger você e seu filho, e cumprirei minha palavra. Havia sinceridade em sua voz, mas Leah sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Sofia era perigosa, e ela precisava se manter sempre um passo à frente. Mais tarde, naquela noite, Leah foi chamada com urgência ao quarto de Youssef. O menino estava com febre alta e seu pequeno corpo tremia sob as cobertas. Desesperada, Leah tentou refrescar sua testa com um pano úmido, sussurrando palavras de conforto. Cad apareceu na porta momentos depois, alarmado com o estado de Leah. O que aconteceu? Perguntou entrando no quarto. Ele está com febre, disse Leah, a voz trêmula. Preciso levá-lo a um médico. Cad gesticulou rapidamente, chamando um de seus assistentes. Prepare o carro imediatamente. Levaremos ele ao melhor hospital da cidade. Leah olhou para Cad, surpresa e grata. Apesar de tudo, ele não hesitou em ajudar. Minutos depois, estavam a caminho do hospital, Leah segurando a pequena mão de Youssef o tempo todo. No hospital, Youssef foi atendido prontamente, e o médico os tranquilizou. Não é nada grave, apenas uma febre alta. Ele precisa descansar e tomar muitos líquidos, disse antes de liberá-los para voltar ao palácio. De volta ao palácio, Leah deitou Youssef na cama e sentou-se ao lado dele, observando-o dormir. Cad permaneceu na porta, em silêncio, como se respeitasse aquele momento. Obrigada, disse Leah finalmente, sem se virar para encará-lo. Não há necessidade de me agradecer, respondeu Cad. Fiz o que qualquer pessoa faria. Leah soltou um suspiro silencioso. Nem todos fariam. Cad deu alguns passos em direção à cama, mas parou antes de chegar muito perto.
Youssef é importante para você. Isso o torna importante para mim também. Leia finalmente olhou para ele, intrigada. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. Cad parecia sincero, mas também havia uma tristeza que não combinava com seu comportamento autoritário. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou, quebrando o silêncio. Cad hesitou por um instante antes de responder. Talvez porque você me lembra algo que perdi há muito tempo. Aquelas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Leia não sabia como responder, mas sentiu que Cad, de algum modo, estava se abrindo para ela, revelando camadas que mantinha escondidas do resto do mundo. Naquela noite, Leia quase não conseguiu dormir. As palavras de Cad ecoavam em sua mente, misturando-se às suas próprias dúvidas e medos. Ela sabia que sua posição no palácio era precária, mas começava a perceber que algo mais profundo estava se desenrolando. Enquanto isso, no andar de baixo, Cad permanecia em seu escritório, olhos fixos em uma antiga fotografia que segurava nas mãos. A imagem mostrava uma mulher sorridente segurando uma criança pequena. Ele passou o polegar sobre o rosto da mulher, os olhos cheios de lembranças. Prometi que nunca deixaria isso acontecer novamente, murmurou para si mesmo antes de guardar a foto e apagar as luzes. O destino parecia determinado a entrelaçar ainda mais as vidas de Leah e Cad, mas o que estava por vir testaria a força e as convicções de ambos. As luzes douradas do palácio refletiam nas frias paredes de mármore enquanto Leah caminhava pelo corredor principal. Seus passos ecoavam, mas a mente estava ocupada com pensamentos de Youssef e de Cad. A constante preocupação com a segurança do filho agora dividia espaço com as enigmáticas palavras de Cad. Você me lembra algo que perdi. Seus pensamentos foram interrompidos ao virar uma esquina. Estava cara a cara com Sofia. A prima de Cad trajava roupas elegantes, mas os olhos eram lâminas, cortantes e cheios de desprezo. Você conseguiu chamar a atenção de Cad, disse Sofia, com um sorriso venenoso. Mas não se engane, Leah. Ele pode parecer gentil, mas é implacável quando se trata de proteger sua reputação. Não estou interessada na aprovação de ninguém aqui, respondeu Leah, firme. Estou aqui apenas pelo meu filho. Sofia deu um passo adiante, a voz baixa e carregada de ameaça. Cuidado com o que diz. Você está brincando com forças que não entende. Leah manteve o olhar, calma apesar do frio que subiu pela espinha. Antes que pudesse retrucar, Cad surgiu no corredor. Seu passo rápido indicou que ouvira parte da conversa. Sofia, chamou ele, com a voz baixa e autoritária. Posso falar com você em particular? Leah permaneceu onde estava, observando Sofia seguir com Cad. A tensão no ar era palpável. Algo importante estava prestes a acontecer, e Leah soube que seria prudente ficar alerta. Cad conduziu Sofia até um dos escritórios do palácio e fechou a porta. A face normalmente composta de Cad agora exibia uma dureza incomum. Quero que pare com seus esquemas, Sofia, disse ele cruzando os braços. Estou protegendo nossa família, rebateu Sofia, o queixo erguido. Leah é uma ameaça ao que construímos. Cad estreitou os olhos. Leah não é uma ameaça. É uma mulher tentando proteger seu filho, respondeu ele firme. Algo que você claramente não entende. Sofia explodiu. Você confia mais nela do que na sua própria família? Eu confio nela porque ela provou sua lealdade. E você tem me dado poucos motivos para confiar em você. O rosto de Sofia perdeu o sangue por um instante, mas a raiva logo voltou. Se continuar a ofendê-la, trará desonra à nossa família. Chega, Cad cortou, a voz afiada como uma lâmina. Se tentar ferir Leah ou Youssef novamente, não terei opção senão expulsá-la deste palácio, para sempre. Um silêncio pesado pairou entre eles antes de Sofia sair abruptamente, deixando Cad sozinho com seus pensamentos. Enquanto isso, Leah sentava-se em seu quarto com Youssef, que brincava com pequenos blocos de madeira que Cad havia mandado buscar.
Ela observava o filho e, ainda assim, não conseguia tirar Cad da cabeça. Tão protetor em alguns gestos, tão distante em outros, sempre envolto em mistério. Houve uma batida na porta. Leia prendeu o ar. Esperava mais problemas. Mas era Cad. "Posso falar com você?" perguntou ele, ficando na soleira. Leia acenou com a cabeça, permitindo sua entrada. Cad entrou, mantendo uma distância respeitosa. "Quero que saiba que está segura aqui." Havia sinceridade nos olhos dele. "Não permitirei que Sofia ou qualquer outra pessoa ameace você ou Youssef." "Agradeço", respondeu Leia, cruzando os braços, desconfiada e grata ao mesmo tempo. "Mas não consigo deixar de me perguntar por que está tão disposto a nos proteger." Cad suspirou, desviou o olhar por um instante e voltou a encará-la. "Porque você me lembra algo que perdi." Sua voz trazia agora uma ponta de emoção. "Minha esposa faleceu anos atrás, e com ela perdi a chance de ter uma família. Ver você lutar pelo seu filho me faz lembrar do que realmente importa." As palavras caíram sobre Leia como uma chuva inesperada. Havia sinceridade ali, algo que a fez querer acreditar. "Obrigada", disse ela, finalmente. Cad esboçou um leve sorriso. "Descanse. Amanhã será um dia importante." Na manhã seguinte, ainda furiosa pela repreensão de Cad, Sofia tramava em segredo em seu quarto. Reunida com o mesmo homem misterioso que já havia visto antes, ela passou por planos e documentos. "Tudo tem que ser perfeito", disse, entregando-lhe uma pasta. "Quero Leia exposta de uma vez por todas." Lá fora, um dos guardas do palácio ouviu parte da conversa e informou Cad. Ao saber, ele percebeu que Sofia estava disposta a cruzar qualquer linha e sabia que precisava agir antes que algo pior acontecesse. Ao cair da noite, Cad convocou Leia ao salão principal. Tensa, ela aceitou o convite. Assim que entrou, Cad aproximou-se com determinação. "Leia", disse ele com firmeza nos olhos, "quero que saiba que você não está sozinha nesta luta. Eu farei o que for preciso para garantir que nada lhe aconteça, nem a Youssef." Leia olhou para ele, sentindo o peso daquelas palavras. "Espero que esteja certo", murmurou ela, "porque já perdi tudo uma vez. Não posso perder meu filho." Cad assentiu. "E não vou deixar que isso aconteça." Aquela noite marcou o início de uma nova batalha, onde lealdades seriam testadas e segredos finalmente viriam à tona. O palácio estava fechado, mergulhado em uma calma inquietante. Após ordenar que Sofia fosse mantida sob vigilância, Cad dirigiu-se à sala de leitura, um lugar onde memórias frequentemente o assombravam. Leia, por sua vez, sentava-se em seu quarto carregando uma tensão que não conseguia explicar. Algo dentro dela dizia que estava à beira de descobrir verdades que poderiam mudar tudo. Mais tarde, naquela noite, Cad enviou um bilhete pedindo que Leia o encontrasse no salão principal. Ao chegar, ele estava junto à grande lareira, os olhos fixos nas chamas. "Obrigado por vir", disse sem desviar o olhar do fogo. "Por que me chamou?" perguntou Leia, cruzando os braços. Cad virou-se lentamente, expressão séria. "Há coisas que você precisa saber. Meu passado, minhas perdas, elas pesam mais sobre nós do que você imagina." Leia franziu o senho, confusa. "Se for algo que possa nos afetar, acredito que tenho o direito de saber." Ele assentiu e gesticulou para que ela se sentasse. "Anos atrás, perdi minha esposa em um acidente", começou Cad, a voz carregada de dor. "Foi um momento que destruiu tudo que eu considerava seguro. Desde então, fechei-me do mundo, recusando-me a deixar qualquer pessoa chegar perto, até você aparecer." Leia sentiu um arrepio, mas permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. "Você não é apenas uma dançarina em meu palácio, Leia. Você trouxe algo que eu pensei ter perdido para sempre. Esperança", continuou Cad, a voz agora mais suave. "A maneira como você luta por Youssef
Me lembra do que realmente importa na vida. Vejo minhas próprias lutas refletidas nas suas, mas também vejo uma força que há muito tempo perdi. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntou Leia, tentando processar o peso das palavras dele. Cad deu um passo à frente, olhos fixos nos dela. Porque, para proteger você e seu filho, preciso que confie completamente em mim. E para isso, precisa conhecer toda a verdade. Leia permaneceu em silêncio enquanto Cad prosseguia. Ele revelou que a morte de sua esposa não fora apenas um acidente, mas resultado de intrigas dentro de sua própria família. Isso explicava por que mantinha Sofia sob vigilância e por que estava tão determinado a proteger Leia. Minha família nunca aceitou minha esposa. Ela não vinha de um círculo social nobre, e para eles isso era inaceitável, disse Cad, a voz carregada de amargura. Pagamos o preço por desafiá-los, e ela perdeu a vida. Leia engoliu em seco. Nunca imaginara que Cad carregasse uma dor tão profunda. E você acha que Sofia fará o mesmo comigo? Perguntou, temendo a resposta. Não é uma questão de achar, Leia, respondeu Cad. Ela já demonstrou que está disposta a ir a qualquer extremo para se livrar de você. Por isso deve estar sempre em guarda. Confie apenas em mim. As palavras de Cad pairaram no ar, cheias de intensidade. Leia se sentia dividida. Por um lado, queria acreditar na sinceridade dele. Por outro, confiar significava colocar seu destino nas mãos de um homem que ainda guardava muitos segredos. Na manhã seguinte, Leia decidiu buscar respostas por conta própria. Após garantir que Youssef estava seguro, caminhou pelo palácio até a ala isolada onde Cad mantinha documentos e pertences pessoais. Ela precisava aprender mais sobre o homem que prometera proteger sua família. Ao entrar na sala, Leia encontrou um álbum de fotos sobre a mesa. Continha imagens de Cad ao lado de uma mulher sorridente e de um menino pequeno. A felicidade nos rostos contrastava fortemente com a expressão séria de Cad nas fotos. Ao folhear o álbum, uma carta caiu sobre o colo de Leia. Ela a pegou e leu as palavras escritas à mão. Era uma mensagem de despedida da esposa de Cad, escrita pouco antes de sua morte. Meu querido Cad, sei que nosso amor enfrentará tempestades, mas nunca esqueça o que construímos juntos. Proteja nossa família, mesmo que custe tudo. Com amor eterno, Amal. Lágrimas encheram os olhos de Leia enquanto ela lia. Finalmente compreendia o fardo que Cad carregava. Ele não estava apenas a protegendo. Tentava se redimir por uma falha que, no passado, não conseguiu evitar. Mais tarde, Cad encontrou Leia sentada, quieta no jardim. Aproximou-se devagar, percebendo que algo havia mudado nela. — Você leu a carta? Perguntou Cad, direto. Leia apenas assentiu. — Agora entendo por que faz o que faz, disse ela com a voz embargada. Mas mesmo assim, não muda o fato de que estamos presos em um jogo perigoso. Cad suspirou e sentou-se ao lado dela. Não quero que você passe pelo que Amal passou. Não quero perder mais ninguém. Então o que faremos agora? Perguntou Leia, os olhos cheios de determinação. Cad olhou para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Lutaremos. E não permitiremos que ninguém nos tome o que é nosso. Naquela noite, Leia sentiu-se mais confiante. Pela primeira vez via Cad não como um homem distante e enigmático, mas como alguém que carregava a mesma dor e a mesma força que ela. Apesar dos perigos, acreditou que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto Leia colocava Youssef para dormir, Cad, em outra parte do palácio, começou a traçar um plano. Sabia que Sofia ainda guardava artimanhas, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger Leia e o menino. As peças começaram a se mover, e o destino logo os testaria. Leia acordou com um pressentimento ruim. O palácio, geralmente sereno pela manhã, parecia envolto por uma tensão pesada. Ao se vestir, ouviu passos apressados no corredor. Ao abrir a porta, deparou-se com uma criada pálida. — Senhorita,
A senhorita Sofia está planejando algo. Cuidado, avisou ela. O ar ficou carregado. Leah forçou a calma. Sabia que Sofia não desistiria facilmente. Tudo o que podia fazer era se preparar. Cad a convocou ao seu escritório. Sentado atrás de uma escrivaninha de madeira escura e rodeado por documentos, ele aparentava uma preocupação que tentava esconder. Recebi informações de que Sofia está usando sua influência para te desacreditar, disse Cad, sem rodeios. Ela entregou uma denúncia às autoridades locais, acusando você de desonrar tradições e manchar a reputação do palácio. Leah sentiu o chão se mover sob os pés. Isso pode me colocar em perigo, e ao Youssef também. A voz dela tremia. Eu sei, respondeu Cad, firme. Já tomei providências. Preciso que confie em mim. Confiança não é algo que eu dou facilmente, retrucou Leah com amargura na voz. Cad inclinou-se para a frente, olhos fixos nos dela. Sei que é difícil, mas você não está sozinha. Vou te proteger, Leah. Custe o que custar. Enquanto isso, em outro corredor do palácio, Sofia caminhava ao lado de um homem de aparência discreta, porém perigosa. Conduziu-o a uma sala privada e lhe passou um envelope grosso. Faça o que for necessário, ordenou ela. Quero Leah fora deste palácio até o fim da semana. O homem acenou e desapareceu nas sombras. Sofia sorriu, convencida de que seu plano estava prestes a ter sucesso. Naquela noite, Leah sentia-se inquieta. Algo dentro dela a impulsionava a agir antes que fosse tarde demais. Ela decidiu confrontar Sofia diretamente, sabendo muito bem o risco envolvido. Depois de garantir que Youssef estava seguro, caminhou pelo corredor até os aposentos de Sofia. Ao entrar, encontrou a mulher sentada diante de um espelho, ajeitando suas joias cintilantes. Vejo que veio me enfrentar, disse Sofia, sem sequer se virar. Por que está fazendo isso? Perguntou Leah, a voz carregada de emoção. Sofia finalmente se ergueu e se virou para encará-la. Porque você não pertence a este lugar. Cad é da minha família, e você é apenas uma intrusa, afastando-o de suas verdadeiras responsabilidades. Não estou aqui por Cad, rebateu Leah, a raiva tingindo suas palavras. Estou aqui pelo meu filho. Tentar sobreviver não é da sua conta. Sofia deu um passo adiante, o olhar frio. Tudo o que acontece sob este teto me diz respeito, e não permitirei que você manche nossa reputação com sua presença. Antes que Leah pudesse responder, a porta se escancarou. Cad apareceu, os olhos em brasa de fúria. Sofia, basta! Rugiu ele, a voz ecoando pelo quarto. Sofia congelou, claramente surpresa pela chegada repentina do primo. Cad avançou até ficar frente a frente com ela. Se eu descobrir que você tomou qualquer medida contra Leah ou Youssef, será banida deste palácio, avisou ele. E desta vez não haverá segunda chance. Sofia cerrou os lábios, mas não retrucou. Cad então se virou para Leah. Venha. Não é seguro para você ficar aqui. Leah hesitou por um instante, mas o seguiu. Enquanto caminhavam pelos corredores, Cad explicou. Sofia está perdendo o controle. Preciso resolver isso de uma vez por todas. E como pretende fazer isso? Perguntou Leah, com preocupação evidente. Cad parou e olhou para ela. Vou convocar o conselho da família. Eles precisam entender até onde Sofia está disposta a ir. Enquanto isso, quero que se mantenha longe dela. Nos dias seguintes, a atmosfera no palácio tornou-se ainda mais carregada. Sofia parecia mais contida, mas Leah sabia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. Cad estava constantemente ocupado, preparando-se para a reunião do conselho. Numa dessas noites, Leah foi convocada ao salão principal para uma audiência urgente com Cad. Ao chegar, encontrou-no acompanhado por 2 homens que pareciam membros do conselho familiar. Conversavam em voz baixa, mas cessaram ao vê-la. Leah, quero que conheça o Sr. Abbas e o Sr. Rashid, disse Cad, apresentando-os.
Eles são membros do conselho e virão avaliar a situação. Leia os cumprimentou sentindo um calafrio. O olhar escrutinador de Abbas parecia perfurar-lhe a alma, enquanto Rashid manteve uma expressão neutra. Estamos aqui para garantir que tudo seja resolvido de forma justa, afirmou Abbas com voz severa. Esperamos total cooperação. Leia simplesmente assentiu, ciente de que cada gesto e palavra seriam observados. Enquanto Ked e o conselho discutiam os próximos passos, Sofia tramava seu movimento final. Num cômodo isolado, revisava documentos comprometedores que poderiam ser usados contra Leah. Seu plano era claro: entregar as provas às autoridades e assegurar a expulsão de Leah do país. E, com isso, separá-la de Youssef para sempre. Mas Ked já previra esse movimento. Enviou um de seus homens de confiança para interceptar os documentos antes que chegassem às mãos erradas. Quando Sofia descobriu, ficou furiosa. Porém, não havia mais o que fazer sem se expor por completo. Na manhã seguinte, Ked convocou todos ao grande salão. O conselho da família estava presente, assim como Sofia e Leah. A tensão no ambiente era quase palpável. Ked avançou até o centro, postura rígida e imponente. É hora de resolver isto de uma vez por todas, declarou com firmeza. Sofia atuou contra Leah e Youssef, pondo em risco a segurança e a honra deste palácio. Sofia tentou se defender, mas Ked ergueu a mão, silenciando-a. Não há espaço para suas desculpas, continuou. Você violou a confiança da nossa família e colocou vidas em perigo. O conselho decidirá seu destino. Leah observava em silêncio enquanto os membros do conselho deliberavam. Por fim, Abbas levantou-se e declarou: concordamos que Sofia deve ser removida do palácio. Suas ações são inaceitáveis e a segurança da família deve prevalecer. Sofia saiu do salão em fúria, sem olhar para trás. Ked respirou aliviado e aproximou-se de Leah. Você está segura agora, disse ele. Mas Leah sabia que, mesmo com Sofia afastada, os desafios estavam longe de terminar. Durante a madrugada, Leah despertou assustada por um ruído estranho no corredor. O coração disparou enquanto ela se levantava e entreabriu a porta para espiar. 2 homens, em uniformes escuros, se aproximavam, seguidos por Sofia, que exibia um sorriso frio. Antes que Leah conseguisse fechar a porta, foram avistados. Leah Roshan, um dos homens chamou, a voz firme. A senhora está sendo convocada para prestar esclarecimentos às autoridades. Do que estou sendo acusada? Perguntou Leah, alarmada, mas mantendo a compostura. Violação das leis morais deste país, respondeu o homem, sem expressão. Precisa nos acompanhar. Antes que ela pudesse reagir, Ked surgiu no corredor. Sua fúria era palpável. A presença autoritária fez os oficiais hesitarem. Que significado tem isto? Exigiu Ked, a voz como trovão. Recebemos uma denúncia formal, explicou um dos oficiais. Estamos apenas cumprindo ordens. Ked avançou, a postura dominante intimidando os homens. Quem autorizou essa ação? Exigiu ver os documentos. O oficial entregou um papel a Ked, que o leu rapidamente. Os olhos dele se estreitaram a cada linha. Sabia que aquilo era obra de Sofia, mesmo sem o nome dela constar no papel. Isto é absurdo, bradou Ked, rasgando o documento ao meio. Leah é minha convidada, e ninguém tocará nela enquanto estiver sob meu teto. Os oficiais trocaram olhares desconfortáveis. Sofia, entretanto, aproximou-se com um sorriso malicioso. A lei está acima da hospitalidade, Ked. Você não pode protegê-la para sempre. Basta, Sofia! Rugiu Ked, a voz ecoando pelo corredor. Você já fez o suficiente para prejudicar Leah. Se continuar com essa loucura, enfrentará as consequências. Percebendo a inabalável determinação de Ked, os oficiais decidiram recuar, por enquanto, deixando claro, porém, que a investigação continuaria. Naquela noite, Ked reuniu seus homens de confiança no estudo. Sofia foi longe demais, disse ele, andando de um lado para o outro, a preocupação marcada no rosto.
Não permitirei que coloquem em risco Youssef ou Leia. As peças estavam em movimento. A batalha pela verdade, pela segurança e pela justiça no palácio estava apenas começando e o destino de todos pendia por um fio. Ela está disposta a destruir Leia só para chegar até mim. O que devemos fazer? Perguntou um dos homens. Cad parou e olhou pela janela pensativo. Precisamos encontrar algo que a exponha completamente. Algo que prove às autoridades que as acusações contra Leia são falsas e que Sofia é a verdadeira culpada. Enquanto isso, Leia estava em seu quarto tentando acalmar Youssef, que acordara assustado com a comoção. Mamãe está aqui, sussurrou, segurando-o junto ao peito. Nada vai acontecer conosco. Mas no fundo, Leia sabia que o perigo estava mais próximo do que nunca. Confiava que Cad faria tudo para protegê-los, mas também sabia que Sofia não pararia até destruí-la. Na manhã seguinte, Leia foi convocada ao salão principal. Cad a esperava com expressão séria. Precisamos conversar, disse, indicando uma cadeira. Leia sentou-se, sentindo o peso do que estava por vir. O que aconteceu? Perguntou. As autoridades ainda investigam, explicou Cad. Mas Sofia está jogando sujo. Ela apresentou documentos falsificados e acusações que podem complicar ainda mais sua situação. E se acreditarem nela? A voz de Leia tremia. Youssef, ele está em perigo? Cad fechou os olhos por um instante antes de responder. Prometo que nada acontecerá com ele, mas precisamos agir estrategicamente. Enfrentaremos isso juntos. Enquanto Leia tentava manter a calma, Cad continuava sua investigação. Sabia que Sofia havia fabricado provas, mas precisava de algo concreto para comprovar. Com a ajuda de seus contatos, interceptou uma mensagem que Sofia enviara ao homem que trabalhava para ela. A mensagem era clara. Certifique-se de que Leia seja formalmente acusada. Se necessário, plante evidências. Com essa informação em mãos, Cad sabia que tinha a vantagem. Marcou uma reunião com as autoridades para expor Sofia e proteger Leia. Horas antes do encontro, Leia foi abordada novamente por oficiais, desta vez com um mandado de prisão formal. Cad tentou intervir, mas os homens estavam determinados a levá-la. Por favor, cuide de Youssef, disse Leia a Cad, sendo escoltada para fora do palácio. Prometa-me que ficará bem, pediu ela. Prometo, respondeu Cad com o rosto grave. Leia foi levada a uma prisão local, um lugar frio e desolado. Sua cela era pequena, com uma cama de metal e uma janelinha que deixava entrar apenas uma fresta de luz. Sentou-se no colchão fino, lutando para conter as lágrimas. Do lado de fora, Cad entrou em ação. Reuniu os documentos que incriminavam Sofia e os apresentou às autoridades. O caso tomou um rumo inesperado quando Sofia foi convocada para depor. Furiosa, tentou negar tudo, mas as provas eram irrefutáveis. Você tentou incriminar uma mulher inocente, disse Cad durante a audiência. Por isso será responsabilizada. As autoridades decidiram liberar Leia enquanto conduziam uma investigação mais aprofundada sobre as ações de Sofia. Cad foi pessoalmente buscá-la na prisão. Quando Leia saiu da cela, viu Cad esperando por ela. Ele parecia aliviado, embora a preocupação ainda pairasse em seus olhos. Você está bem? Perguntou suavemente, segurando seu braço. Sim, respondeu Leia, embora a voz estivesse fraca. E Youssef? Ele está seguro, assegurou Cad. Vamos para casa. No caminho de volta ao palácio, Leia permaneceu em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ao chegarem, Youssef correu para seus braços e Leia o segurou firme, silenciosamente, prometendo fazer tudo o que fosse necessário para protegê-lo. Cad observava a cena à distância, sentindo o peso sair de seus ombros, ao menos por enquanto. Mas ele sabia que a batalha ainda não havia acabado. Sofia enfrentaria a justiça e ele faria tudo ao seu alcance para garantir que Leia e Youssef pudessem viver em paz. Na manhã seguinte, tudo começou calmamente, mas Leia ainda sentia o peso dos últimos dias.
Mesmo de volta ao palácio, a ameaça de Sofia pairava sobre ela. Youssef brincava no jardim, sob a supervisão de uma das criadas, enquanto Leia caminhava lentamente pelos corredores, até ser convocada para o salão principal, onde Ked a esperava. Ele estava sentado em uma poltrona perto da janela, olhando para o deserto distante. Quando Leia entrou, ele se levantou, postura tensa. "Precisamos conversar", disse, a voz firme, porém calma. Leia assentiu e se sentou em uma cadeira próxima. "Desde que você chegou ao palácio, sua presença me afetou de formas que eu não esperava", começou Ked, respirando fundo. "Tentei manter tudo profissional, mas não consigo mais ignorar o que sinto." Leia o encarou surpresa, mas permaneceu em silêncio. "Você é forte, Leia", continuou Ked. "Sua determinação para proteger Youssef, sua coragem diante de tudo o que enfrentou, isso me fez enxergar coisas que eu havia enterrado há muito tempo. Não sou o homem que era antes de perder tudo, mas com você, sinto que posso recomeçar." Suas palavras a deixaram sem fôlego. Leia sabia do lado gentil e protetor de Ked, mas jamais imaginara que ele pudesse ter sentimentos por ela. Ked, começou Leia, mas a voz falhou. Tentou organizar os pensamentos, mas a intensidade do momento tornava difícil. "Sei que isso pode ser demais para você agora", disse Ked, quebrando o silêncio. "Mas preciso ser honesto. Não espero uma resposta imediata. Só queria que você soubesse o que está em meu coração." Leia baixou o olhar, sentindo um turbilhão de emoções. "Tudo que fiz foi por Youssef", disse finalmente, "mas de algum jeito você se tornou parte disso. Não sei o que pensar. Minha vida tem sido tão caótica. Não sei se consigo confiar em algo que parece bom demais para ser verdade." Ked deu um passo à frente com voz suave. "Não precisa decidir nada agora. Só saiba que estou aqui. Aconteça o que acontecer, Leia, você nunca estará sozinha novamente." A conversa com Ked deixou Leia profundamente pensativa pelo resto do dia. Enquanto observava Youssef brincar, refletia sobre suas palavras. Sempre erguera muros ao redor do coração, mas Ked parecia determinado a atravessá-los. Mais tarde, Ked juntou-se a eles no jardim. Ajoelhou-se ao lado de Youssef, que construía uma torre com blocos de madeira. "Essa torre vai ficar bem alta, hein, pequeno?", disse Ked, sorrindo. Youssef olhou para ele rindo. "Vai chegar até as nuvens." Leia observava a interação com surpresa e ternura. Ked, antes distante e sério, agora mostrava-se relaxado, quase paternal. Ficava claro o carinho genuíno que tinha por Youssef. À noite, Ked convidou Leia para jantar em um dos terraços do palácio. Lanternas iluminavam o espaço, e o suave som da música preenchia o ar. Leia hesitou, mas aceitou o convite. Durante a refeição, Ked quebrou o silêncio. "Sei que tudo que você passou aqui foi difícil, mas quero que saiba que estou trabalhando para garantir que Sofia nunca mais terá poder sobre você ou Youssef." "Obrigada", respondeu Leia, mantendo os olhos fixos no prato, sentindo uma mistura de alívio e esperança. "Mas é difícil esquecer tudo o que aconteceu." Ked assentiu, compreensivo. "Não espero que você esqueça, mas quero que confie que estou do seu lado. Sempre estarei." Houve um momento de silêncio entre eles, quebrado apenas pela música suave tocando ao fundo. Então, Ked se levantou e estendeu a mão a Leia. "Dance comigo." Leia olhou surpresa. "Agora?" perguntou. "Agora", respondeu ele, com um sorriso gentil. Ela hesitou, mas aceitou a mão dele. Ked a guiou até o centro do terraço, onde começaram a dançar sob o céu estrelado. Seus movimentos eram lentos e naturais, e Leia percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se segura. Enquanto dançavam, Ked sussurrou: "Leia, desde que você chegou, trouxe luz para este lugar. Espero que você consiga ver isso." Ela não respondeu, mas o silêncio entre eles estava carregado de significado.
Após a dança, Leia retirou-se para seu quarto, enquanto Cad permaneceu no terraço, perdido em pensamentos. Ele sabia que havia dado um passo importante ao confessar seus sentimentos, mas também entendia que conquistar a confiança de Leia levaria tempo. Em outra parte do palácio, Sofia, informada sobre a crescente proximidade entre os dois, já planejava seu próximo movimento. A raiva em seus olhos era inconfundível, e ela estava determinada a não permitir que Leia conquistasse um lugar tão próximo de Cad. Enquanto Leia tentava descansar, uma inquietação a mantinha acordada. Ela sabia que sua jornada ainda estava longe do fim, mas de algum modo sentia que havia encontrado alguém em Cad em quem podia confiar. A noite passou lentamente, e enquanto observava Youssef dormir, Leia refletia sobre as palavras de Cad. Seria possível construir algo novo em meio ao caos? O dia seguinte poderia trazer novas mudanças, mas Leia estava determinada a enfrentar tudo ao lado daqueles dispostos a lutar com ela. O sol nasceu no horizonte do deserto, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Leia acordou com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e preocupação. As palavras de Cad ainda ecoavam em sua mente, e seu gesto ao convidá-la para dançar permanecia gravado em seu coração. Enquanto vestia uma túnica leve, Leia lançou um olhar a Youssef, ainda profundamente adormecido. Ele era o centro do seu mundo, a razão pela qual ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Cad havia prometido protegê-los, mas Leia sabia que confiar em alguém nunca era fácil. Ao descer para o café da manhã, encontrou Cad à mesa, com uma xícara de café na mão e expressão pensativa. Ele a saudou com um leve sorriso. "Bom dia", disse voz baixa, mas calorosa. "Bom dia", respondeu Leia, sentando-se à sua frente. Houve um breve silêncio antes que Cad o quebrasse. "Leia, há algo que preciso discutir com você." Ela franziu levemente a testa, percebendo uma tensão no ar. "O que é?" Cad pousou a xícara, seus olhos fixos nos dela. Sofia ainda não foi completamente neutralizada. Ela ainda tem aliados fora do palácio, pessoas dispostas a ajudá-la a causar problemas. Leia sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. "O que isso significa para nós?" "Significa que precisamos ser cautelosos", explicou Cad. "Quero que você e Youssef fiquem dentro do palácio o máximo possível. Estou aumentando a segurança, mas não posso subestimar as intenções de Sofia." Leia assentiu, compreendendo a seriedade da situação. "Farei o que for preciso para proteger meu filho", disse com firmeza. "E eu farei o que for preciso para proteger vocês dois", acrescentou Cad, voz inabalável. Naquela tarde, Leia decidiu levar Youssef ao jardim, onde ele podia brincar em segurança sob os olhares atentos dos guardas. Ela observava-o correr entre as flores, rindo e se divertindo como qualquer criança deveria. A cena trouxe um breve instante de paz ao coração de Leia, mas a paz foi interrompida quando um dos guardas se aproximou apressado. "Senhorita Leia, o Sr. Cad solicita sua presença imediatamente no salão principal." O coração de Leia disparou, mas ela manteve a compostura, instruindo a criada a cuidar de Youssef. Seguiu o guarda até o salão, sentindo cada passo pesar em sua mente. Ao chegar, encontrou Cad conversando com um homem de aparência séria, vestindo traje formal. Ao perceber sua chegada, Cad se virou e fez um gesto para que se aproximasse. "Leia, este é o Sr. Fared", disse ele. "Um investigador contratado para nos ajudar a resolver a situação com Sofia." Leia cumprimentou Fared com um aceno, sentindo uma pontada de apreensão. "O que descobriram até agora?" perguntou, tentando esconder o medo. Fared abriu uma pasta e revelou alguns documentos. Sofia está em contato com figuras influentes fora do palácio, incluindo um membro da polícia local. Ela planeja usar essas conexões para forjar ainda mais evidências contra você. Um arrepio percorreu a espinha de Leia. Isso significava que ainda estava em perigo. "Não se preocupe",
interveio Cad. Estamos monitorando cada movimento dela, mas é importante que você saiba contra quem estamos lidando. Leia olhou para Fared e Cad, o desconforto ainda presente. Ela sabia que Sofia era astuta e perigosa. Mais tarde, Leia voltou ao quarto de Youssef e o encontrou desenhando em uma folha de papel. Ele sorriu ao vê-la entrar. Olha, mamãe, sou eu e você no jardim. Leia se ajoelhou para observar o desenho, o coração inchando de amor. É lindo, meu querido. Ela o abraçou forte, prometendo silenciosamente que faria de tudo para mantê-lo seguro. Naquela noite, Cad reuniu seus aliados mais confiáveis na sala privada do palácio. Explicou a situação com detalhes, enfatizando a urgência de expor Sofia e proteger Leia e Youssef. Ela já causou danos demais, disse Kuld com firmeza. Precisamos descobrir suas mentiras antes que conquiste mais aliados. Um dos homens sugeriu interceptar as mensagens de Sofia para entender melhor seus planos. Cad concordou e encarregou Fared de liderar a operação. Enquanto isso, em uma parte isolada da cidade, Sofia se encontrou com um homem de aparência sombria. Temos pouco tempo, disse ela, entregando um envelope. Certifique-se de que estes documentos cheguem às mãos certas. O homem assentiu e desapareceu na noite. Sofia sorriu, confiante de que sua vitória estava próxima. Nos dias seguintes, a tensão no palácio aumentou. Cad e Fared trabalharam incansavelmente para reunir provas contra Sofia, enquanto Leia fazia o possível para manter Youssef distraído e longe do caos. Finalmente, uma tarde, Fared trouxe boas notícias. Interceptamos uma mensagem crucial, disse a Cad. Agora temos provas suficientes para expor Sofia. Cad imediatamente convocou uma reunião do Conselho da Família. Leia foi convidada a participar, consciente de que sua vida e a de Youssef estavam em risco. No salão principal, os membros do conselho estavam reunidos, com expressões sérias. Cad apresentou as evidências coletadas por Fared, incluindo mensagens que revelavam as intenções maliciosas de Sofia. Sofia colocou em risco não apenas Leia e Youssef, mas também a reputação deste palácio, declarou Cad com voz firme. Suas ações são imperdoáveis. O conselho analisou cuidadosamente as evidências, cada detalhe aumentando a tensão no ar. Não demorou muito para que tomassem uma decisão. Sofia seria oficialmente banida do palácio e entregue às autoridades para responder por seus crimes. Leia sentiu um alívio imenso ao ouvir o veredito. Finalmente, a ameaça estava sendo eliminada. Sofia foi escoltada para fora do palácio sob os olhares atentos dos guardas. Sua expressão era uma mistura de fúria e humilhação, mas ela não ofereceu resistência. Quando as portas se fecharam atrás dela, Leia sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Cad se aproximou, seus olhos refletindo tanto alívio quanto determinação. Agora você e Youssef podem finalmente ter paz, disse ele com um sorriso suave. Leia assentiu emocionada. Obrigada, Cad, por tudo. Eu apenas fiz o que era certo, respondeu ele, e farei o que for preciso para garantir que vocês permaneçam seguros daqui em diante. Naquela noite, Leia sentou-se na varanda de seu quarto contemplando as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma verdadeira sensação de calma. Youssef dormia tranquilamente e Cad cumprira sua promessa de protegê-los. Ainda assim, Leia sabia que o futuro poderia trazer novos desafios. Os dias seguintes trouxeram uma tranquilidade que ela não sentia há anos. Sofia havia sido banida e Cad garantira a segurança de Leia e Youssef. Mesmo assim, uma sensação de que algo maior estava por vir não a abandonava. Certa manhã, enquanto tomava café no terraço, Cad se aproximou, mais relaxado do que de costume. Ele segurava um pequeno envelope nas mãos, os olhos carregando um brilho peculiar. Leia, disse ele, entregando o envelope, quero que você leia isto. Leia abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. As palavras, embora simples, carregavam um peso emocional profundo.
Era uma mensagem formal de Ked, oferecendo-lhe a liberdade de deixar o palácio com Youssef, caso desejasse. "Por que está me dando isso?" perguntou confusa. "Quero que você saiba que nunca foi uma prisioneira aqui", explicou Ked. "Você é livre para escolher o que for melhor para você e para seu filho. Mas também quero que saiba que, se decidir ficar, este palácio sempre será seu lar." Leia olhou para Ked, sentindo uma mistura de gratidão e incerteza. "E se eu não souber qual é a melhor escolha?" Ked deu um passo mais próximo, seus olhos encontrando os dela. "Estou pedindo que confie em mim, não apenas como alguém que prometeu proteger você, mas como alguém que se importa profundamente." Enquanto Leia ponderava as palavras de Ked, Youssef brincava no jardim, rindo e correndo, com um pequeno avião de madeira que Ked havia encomendado para ele. A cena era simples, mas carregada de significado. Leia sabia que Youssef estava seguro ali, algo que nunca havia conseguido garantir em outro lugar. Ainda assim, a ideia de depender de Ked a deixava inquieta. Sempre lutara sozinha e permitir que alguém se tornasse parte tão essencial de sua vida era algo novo e desafiador. Naquela noite, Ked preparou um jantar especial no terraço. A mesa estava adornada com flores e velas, e uma brisa suave tornava o ambiente ainda mais acolhedor. Leia hesitou antes de aceitar o convite, mas acabou indo. "Por que tudo isso?" perguntou ao se sentar. "Quero celebrar o fato de finalmente estarmos livres das ameaças", respondeu Ked, com um sorriso sincero. "E, mais importante, quero celebrar você e Youssef." Leia não pôde deixar de sorrir. Por mais cautelosa que fosse, não podia negar que Ked fazia tudo parecer mais leve. À medida que a noite avançava, conversaram sobre tudo, suas vidas antes de se conhecerem, os desafios que enfrentaram e os sonhos que ainda guardavam. Pela primeira vez, Leia sentiu que poderia realmente confiar em Ked. "Sei que é cedo para pensar no futuro", disse Ked, quebrando um momento de silêncio. "Mas quero que saiba que, independentemente do que você escolher, estarei ao seu lado." Leia respirou fundo, sentindo o peso reconfortante das palavras dele. Nos dias seguintes, ela começou a explorar novas possibilidades. Não queria apenas ser protegida, queria construir algo para si mesma e para Youssef. Reconhecendo sua determinação, Ked a incentivava a buscar tudo aquilo que pudesse trazer felicidade para ambos. Numa manhã, ele a conduziu a um pequeno salão dentro do palácio que havia ficado abandonado por anos. "Pensei que você poderia transformar este espaço em algo seu", sugeriu. "Talvez uma escola para Youssef e outras crianças, ou um lugar para ensinar dança." Leia permaneceu em silêncio, profundamente emocionada pelo gesto. Ela sabia que Ked estava mostrando que ela poderia desempenhar um papel importante ali, não apenas como hóspede, mas como alguém capaz de contribuir de forma significativa para aquele lugar. "É lindo", disse finalmente. "Eu adoraria fazer algo assim." Enquanto Leia começava a planejar como utilizaria o salão, Ked observava à distância, um sentimento crescente de satisfação preenchendo seu coração. Ele sempre soubera que Leia era forte e determinada, mas vê-la florescer sob sua proteção aquecia seu coração. Ainda assim, Ked sabia que desafios ainda viriam. Sua posição no palácio e sua ligação com Leia poderiam gerar novos conflitos, e ele precisaria estar preparado para enfrentá-los. Uma tarde, enquanto Leia trabalhava no salão, Youssef entrou correndo com um pedaço de papel nas mãos. "Mamãe, olha o que desenhei!" Leia pegou o papel e viu um desenho simples, mas cheio de significado. Ela, Youssef e Ked, todos de mãos dadas, com um sol brilhante acima deles. "É lindo, meu amor", disse ela, abraçando o filho. Ked, que acabara de entrar na sala, sorriu ao ver o desenho. "Parece que já somos uma família", comentou brincando. Leia olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu que isso poderia realmente ser possível. Na semana seguinte, Leia acordou com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo.
A segurança que Cad proporcionava e o riso de Youssef enchiam seu coração de esperança. Naquela manhã, enquanto passeava pelo jardim, Cad se aproximou com um olhar que misturava seriedade e carinho. Lea, posso roubar algumas horas suas hoje? Perguntou, estendendo a mão. Para onde vamos? Perguntou ela, surpresa. É um segredo, respondeu ele, com um sorriso enigmático. Ele a levou ao deserto, onde um oásis escondido parecia surgir do nada. O lugar era mágico, palmeiras balançando suavemente ao vento e um lago refletindo o céu. Ao centro, uma mesa elegantemente decorada com flores brancas e velas. Cad, o que é isso? Perguntou Leia maravilhada. Quero que este momento seja inesquecível, respondeu ele, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Durante o jantar, Cad falou sobre como Leia e Youssef haviam transformado sua vida. Antes de você, este palácio era apenas uma estrutura vazia, disse ele, mas agora é um lar e quero torná-lo oficial. Leia olhou para ele, intrigada, até que Cad se levantou e tirou uma pequena caixa do bolso. Ajoelhou-se, os olhos fixos nos dela. Leia, desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você trouxe luz aos meus dias mais sombrios e me mostrou o verdadeiro significado do amor e da coragem. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quer se casar comigo? Leia ficou sem palavras, lágrimas escorrendo pelo rosto. Com a voz embargada pela emoção, respondeu: Sim, Cad, eu aceito. Cad sorriu, colocando o anel em seu dedo. Uma delicada aliança de ouro com um pequeno diamante que brilhava à luz do sol. Ele a puxou para um abraço apertado, seguido de um beijo suave e cheio de emoção. Os meses seguintes foram dedicados aos preparativos do casamento. Youssef, animado, participou de cada detalhe. O palácio foi transformado em um cenário de conto de fadas, com jardins adornados por arcos de flores e luzes que brilhavam como estrelas. No grande dia, Leia vestiu um vestido branco com delicados detalhes em ouro. Seu véu leve flutuava com a brisa enquanto ela caminhava pelo corredor, acompanhada por Youssef, que segurava orgulhosamente sua mão. Cad a esperava no altar, vestido com uma túnica cerimonial impecável. Seu sorriso era calmo, mas os olhos transmitiam a profunda emoção do momento. Ao se encontrarem, Leia sentiu como se o peso do passado tivesse desaparecido. O oficiante pronunciou as palavras de união e Cad deslizou uma nova aliança no dedo de Leia. Quando ela fez o mesmo por ele, um profundo sentimento de completude os envolveu. Após a cerimônia, a recepção aconteceu nos jardins do palácio. Os convidados dançaram, riram e celebraram a união do casal. Leia e Cad dançaram sob as estrelas, enquanto Youssef corria entre as mesas distribuindo pequenos buquês de flores. Cad, sussurrou Leia enquanto dançavam, obrigada por tudo, por me dar um lar e uma nova vida. Sou eu quem deve agradecer, respondeu Cad com a voz cheia de emoção. Você trouxe alegria e significado à minha vida. Os meses se transformaram em anos, e a vida no palácio prosperou. Leia transformou uma ala do palácio em uma escola para crianças locais, enquanto Cad dedicava-se a expandir seus projetos humanitários. Youssef cresceu feliz, cercado de amor e segurança. Ele adorava ajudar Leia na escola e frequentemente acompanhava Cad em algumas de suas viagens, aprendendo sobre responsabilidade e liderança. A cada dia, Leia sentia que sua decisão de confiar em Cad e aceitar seu amor havia sido a escolha certa. O passado, embora marcado por desafios, havia preparado o caminho para um futuro cheio de amor, esperança e felicidade.